Glória a Deus, eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço a todos que em nome de Jesus abram vossas Bíblias. No livro de Mateus capítulo 3, vai dizer assim: louvado seja Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, anunciando pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, adjacências ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Poder se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. João foi o precursor de Jesus, e João, ele surgiu em um tempo onde ali muitos acreditavam que estava agradando a Deus, mas estavam muitos nas práticas do pecado, vivendo uma vida de religiosidade. Mas João, ele veio, aleluia, na frente, pregoando o evangelho do arrependimento, preparando aqueles que verdadeiramente queriam ter um compromisso com Cristo. E João estava ali sempre a anunciar este evangelho. Louvado seja Deus. Ele estava preparando o caminho do Senhor, para que hoje nós pudéssemos experimentar do cumprimento da promessa do Senhor, que Ele prometeu para nós, que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas se antes João não viesse a ter ali anunciado, a ter ali batizado até mesmo Jesus, sendo Ele o unigênito Filho de Deus, para que se cumprisse as Escrituras, pois o Senhor, Ele vela em cumprir a sua palavra, e a Bíblia diz que todas as Escrituras do Senhor, elas hão de se cumprir. E ali veio João, cheio de autoridade, um homem que não tinha medo de nada, um homem que viveu integramente para o reino de Deus, para pregoar a palavra do Senhor e anunciar que o reino do Senhor era chegado. Ali tinha alguns dos fariseus que se levantaram contra a João, querendo contradizer ou querendo descredibilizar aquilo que estava sendo anunciado, mas ele mesmo assim não temeu, e ele lhes chamou de raças de víboras. Quantas vezes nós nos levantamos para anunciar, para falar do evangelho do Senhor, e aqueles que querem viver, continuar com as suas práticas do pecado, eles vão dizer que não precisa de tudo isso. Eles vão dizer que não é bem assim. Eles vão querer fortalecer o sistema, fortalecer a religião. Mas o Senhor, Ele ainda conta com João Batista dos nossos dias. Hoje você pode dizer: aleluias, eu não tenho
muitas oportunidades de falar. Eu quero te dizer que você tem sim, porque João ele pregava em tempos e fora de tempo. Nós podemos levar o Evangelho do Senhor. E o Evangelho de Jesus, ele é muito transparente, ele é simples, mas ele é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. E tem muita gente pegando este poder, levando de uma forma minimizada e de uma forma que não gera transformação e nem vida, nem mudança de mentalidade na vida de ninguém. Mas João, como sabia qual era o pleno exercício chamado que ele tinha na terra, João ele se levantava e ele anunciava sem ter medo. O que o João sabia que ele tinha que fazer era anunciar o Evangelho como o Senhor lhe confiara. E às vezes anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, muitas vezes nós vamos ser perseguidos, odiados, não compreendidos, porque a gente não foi chamado para massagear a ego de ninguém. Quando o mundo está voltado muito para os coaches, o mundo está voltado para aqueles que têm uma mensagem que massageia o seu ego, que lhe diz que você pode vir para a casa do Senhor e continuar com o seu pecado porque Deus está trabalhando. Mas nos tempos de João não foi assim. Nos tempos de João ele disse: arrependei-vos, cambada de víboras, porque é chegado o reino dos céus. E quando você quer minimizar, você não vê transformação, porque quem transforma, fato é que é o Espírito Santo de Deus mediante a sua palavra. Mas quando nós queremos minimizar, massagear, falar de uma forma metafórica demais, minimizada do verdadeiro, aleluia, conhecimento da verdade, muitas vezes não obtemos a verdadeira transformação que nós queremos. Mas a prova é o Senhor que João ali, ele anunciou o Evangelho. Jesus mesmo sendo filho de Deus, se submeteu a ser batizado por João, porque ele importava que se cumprisse as Escrituras. E quando Jesus ele ali foi batizado por João, lhe veio logo um grande sinal e desceu sobre ele ali com uma evidência, a pomba, e disse o Senhor: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Na nossa vida tem que haver sinais de que o Espírito Santo de Deus está conosco, de que verdadeiramente nós estamos sujeitos ao Senhor em tudo aquilo que implica a palavra. E como Jesus ele veio 100% como homem, mas também 100% como Deus, ele veio para cumprir todas as Escrituras. E Jesus ele se submeteu a um homem que na lógica era menor do que ele. E João disse que ele não era digno de sequer de desatar as suas sandálias. Mas para o cumprimento da palavra, foi necessário que João lhe batizasse. Porque se assim não fosse, não haveria a evidência do Espírito Santo de Deus descer. Aleluia. E o Senhor, ele ali, louvado seja Deus, Jesus ele faz com que se cumpra as Escrituras, para que seja validado também como João, como profeta, precursor e anunciador do reino dos céus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Existe 4 batismos. Eu não sei se todos têm esse entendimento, mas eu entendo que existe 4 batismos. O primeiro batismo é aquele que você confessa Jesus, para reconhecimento de que Ele é o teu Salvador. O segundo batismo vem nas águas, para a remissão dos pecados. A palavra batismo significa imersão nas águas. E você precisa primeiro se batizar reconhecendo aquele que veio antes de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. O segundo vem com a imersão verdadeiramente nas águas, onde você está fazendo ali um ato profético de fé, um ato de fé onde você diz: eu não quero mais viver de mim mesmo, mas deixo aqui a velha natureza e vou ressurgir, caminhar com este Senhor, que tem uma promessa a cumprir na minha vida. O terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo com fogo, que é o próprio Deus que vai operar. E existe um batismo que é o batismo da imersão, que é
manifestação do poder, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Já confessamos a Jesus, já descemos nas águas, eu creio que a maioria, se não todos. Já fomos batizados com o Espírito Santo, se não a maioria, que tem ali a evidência do falar em línguas. Mas nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo de Deus todos os dias. Como já foi falado, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Livre acesso para buscar ao Senhor todo o tempo das nossas vidas. E para nós buscarmos ao Senhor, a gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de dogmas. A gente não precisa de rituais grandiosos. E muita gente se perde no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque se prende a tantas coisas grandiosas. Mas o servir a Deus é simples. Basta tão somente renúncia e entrega. E você pode falar com o Senhor no banheiro, tomando banho. Você pode falar com o Senhor na cozinha. Você pode falar com o Senhor deitado. Você pode falar com o Senhor ajoelhado. Você pode falar na casa de Deus. E aonde você for, você tem acesso, porque o véu já se rasgou. E esse fortalecimento que nós viemos buscar, e é por isso que toda semana nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que precisamos dele. Porque se não for o Espírito Santo, como eu já disse, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas é o Espírito Santo de Deus que governa, que paira, que domina, que estabelece um limite pelo que as trevas não podem te sucumbir. Aleluias. E nós não podemos viver sem esse Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos vivifica. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como minha irmã, como é que eu já sou batizada com o Espírito Santo e ele vai me convencer? E é justamente porque ele habita em você, que ele vai te convencer. Aleluia. E a convenção em Jesus é todos os dias. Todos os dias nós nascemos de novo, da água e do Espírito. Da água para arrependimento, quando nós nos arrependemos, quando a gente percebe que falhamos. E no Espírito, quando ele vem nos convencer e a gente se fortalece, a gente é vivificado por ele. Louvado seja Deus. E aí a gente vai ver que lá no livro de Atos 2 tem a descida do Espírito Santo. E ele diz que cumpriu-se o dia de Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Já começamos a perceber aqui que essa imersão do Espírito Santo, ela não acontece de qualquer forma. Antes de tudo, nós precisamos estar reunidos. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos reunidos em busca dele, da evidência da sua presença nas nossas vidas. Não só em falar em línguas estranhas, que é uma das evidências quando você é batizado, mas quando você sente a graça, quando você sente a presença, quando você vem para a casa do Senhor, mas você não vem apático, você não vem dependendo de pregador, porque pregador não faz milagre, mas quem faz milagre é o grande eu sou, é o próprio Espírito Santo de Deus que a move e habita na minha e na tua vida. É por ele. Então quando você chega aqui, você fica ligado nele. Você logo aí de prontidão intercede por aquele que está na frente. Porque você sabe e reconhece que se do alto não for dado, nada vai descer. Aleluia. E você começa a adorar e glorificar a ele. Porque você sabe como atrair a sua presença. O Espírito Santo de Deus, ele já faz morada, habitação em cada um daqueles que já confessaram Jesus.
O Espírito Santo de Deus, ele já é habitação dentro de você. Mas a ativação desse mover, desse queimor, desse avivamento, é quando você está no meio, é quando você está reunido, que você provoca a veemência gloriosa, como foi nos dias de Pentecoste. Mas se ele habita em mim, eu não posso fazer isso na minha casa? Posso. Eu posso provocar de tal forma que as estruturas da minha casa possam estremecer. Eu posso ver o chão tremer. Eu posso ver suor sair de uma forma do meu corpo. Eu posso ver coisas tão extraordinárias. Eu posso. Porque o véu já se rasgou. E nós temos livre acesso. Mas quando você está no meio, quando você está no meio da multidão e um só propósito, a coisa é diferente. E nós podemos perceber que ali estavam todos reunidos. Ali estavam todos com diversas variedades de línguas, variedade de idiomas, variedade de etnia. Mas quando eles se reuniram no mesmo propósito, desceu sobre eles o Espírito Santo de uma forma gloriosa que eles não puderam se conter. E todos falavam unanimemente nas línguas dos anjos. Louvado seja Deus. Coisa gloriosa é quando você entende a dimensão do lugar que você está. Coisa gloriosa é quando você compreende o que está diante de você, o acesso que você tem. Quando você compreende todas essas coisas, independente de que todos estejam apáticos, eu vou promover o meu milagre. Eu vou promover a ação para que ele desça sobre mim, ainda que não desça sobre todos. Porque muitas vezes vem muita gente, uns é batizado, outros não. Por quê? Porque o nível da busca de cada um é individual. E eu acho lindo que o Espírito Santo de Deus, quando ele desceu ali, desceu sobre todos, é porque estavam todos unanimemente buscando, querendo, desejando, se submetendo. Então ele desceu sobre todos. Mas a gente vê nos nossos dias que as pessoas até vêm, mas elas não se mergulham na sua presença. Elas não provocam isso. Elas ficam muitas vezes apáticas. E aí é por isso que acontece na vida de umas e de outras não. É por isso que acontece o milagre de uma parte e de outra parte não acontece. Por quê? Porque o nível da sua intimidade, da sua busca, da sua intensidade em buscar a Ele é que provoca com que Ele traga esse enchimento. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é tão tremendo na terra, e eu acho maravilhoso que ele não vem por porção. Ele não vem por porção. Porque se ele viesse por porção, ele viria de uma forma gradativa. Não, hoje eu vou derramar um pouquinho, amanhã eu vou derramar outro pouquinho. Não. Aqui, como todos estavam unanimemente num só propósito, ele desceu sobre todos eles. Ah, mas e por que você está me dizendo que desce sobre um e não desce sobre o outro? Não é ele que está limitado, é você que está limitando aquilo que ele tem a fazer e a derramar sobre a tua vida. Aleluia! Então, para ser cheio, é o nível da minha intensidade com Ele. É eu que vou precisar mergulhar mais. É eu que vou precisar mostrar a minha dependência, a minha necessidade, a minha carência dEle, para que Ele venha me encher. E aí você vê que tem uns que tem dons. Aí a gente pode ir para parábolas dos dons e talentos. A quem tinha capacidade de administrar 3, ganhou 3. Quem tinha administrar 5, administrou 5. Quem tinha só um talento foi tão miserável que enterrou. E o Senhor disse que até o que você tem, lhe será tirado. Então é sobre o meu nível, a minha capacidade de buscar ao Senhor, que faz com que o Espírito Santo de Deus ele venha. E muitos até querem o Espírito Santo de Deus, fazem até muitas coisas, acreditando que estas são suficientes para buscar a Ele.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele é ciumento. Ele é detalhista. E ele contempla coisas muito pequenas que às vezes você julga que não é necessário. E por essas interpretações nossas, a gente faz tantas coisas. Podemos ver que Baal ali, estavam os profetas todos se lapiando de todas as formas, querendo provar que eles tinham Deus. E Elias, grita mais alto. Grita mais alto. Elias sabia quem era o Espírito Santo. Elias falava com o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, aleluia, você entende que ela é inconfundível. Aleluia, Jesus. Existem milhares e milhares e milhares de vozes no mundo. Todos aqui que comungam conosco conhecem a minha voz porque estão me ouvindo falar. Então, se o microfone baixar e tiver alguma outra gravação, vai identificar que a voz é minha. Mas pode ter vozes parecidas. Pode ter inteligência artificial que venha macular. Mas a voz de Deus, quando você ouve, ela é inconfundível. Aleluia. Louvado seja Deus. E tem muita gente que quer até ouvir, quer a manifestação desse poder, mas quer para se parecer, quer o poder para si, mas não quer para a glória de Deus. E tudo que nós adquirimos de Deus, meus irmãos, não é para a minha glória, não é para a tua glória, é para a glória de Deus. O nosso fôlego de vida é para a glória de Deus. Os nossos dons e talentos é para a glória de Deus. E às vezes a gente vê até muitos espetáculos gospel, onde o Espírito Santo de Deus está muito distante. Muito distante. Porque ele é ciumento e ele é santo. A gente vê uma das características daqueles que verdadeiramente quer o Espírito Santo de Deus é que, por que primeiro eu fui lá para Mateus? Para quê? Para que vocês compreendessem que antes dessa evidência, dessa manifestação descer sobre as nossas vidas, Deus, como ele vela em cumprir a sua palavra, ele é Deus de princípio e ele não quebra os seus princípios. Ele testificou através de João Batista. E ele cumpriu toda a lei. E quando você vê que uma das características de quem realmente nasceu de novo é quando ele fica sedento de Deus. É quando ele olha que independente de quem é que vai, quem não vai, eu sei é que eu vou porque eu preciso. Existe um versículo que diz que a quem mais é dado, mais é requerido. Porque a quem muito amou, a quem muito perdoou, muito também amou. E quando você sabe que você era um miserável pecador, mas que ainda assim Jesus olhou para você, ele se sacrificou ali naquela cruz, ele cumpriu toda a lei, para que hoje nós tivéssemos o Espírito Santo de Deus nos consolando, nos admoestando, nos direcionando, nos alegrando, nos enchendo, nos fortalecendo, nos cumprindo em nós tudo aquilo que ele nos prometeu. Louvado seja Deus. Aí você não cessa de buscar a presença do Senhor. E você vê que é uma evidência de quem é cheio do Espírito Santo. Não é porque ele pula, não é porque ele fala em muitas línguas, porque até mesmo as pessoas precisam ter cuidado sobre as línguas. Esses dias eu vi algo que eu fiquei assim, não me chocou, porque eu sei que as escrituras estão se cumprindo. Mas havia alguém que disse que desde pequeno era do Evangelho e que pregou muito nos altares, e que depois na fase adulta se desviou e foi parar em outra religião que não me cabe aqui falar. Diz tua escolha. E chegou lá uma tal de uma pomba lá, disse a ele que quem revelou a vida toda foi ela. Então não se pressione porque você vê muitas revelações. Não se pressione por causa de movimento. A maior evidência de que o Espírito Santo de Deus está na minha e na tua vida é quando você vê o nascer de novo.
É quando você vê a sensibilidade do Senhor. É quando você vê que as pessoas, há uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida. Quem sabe você pode ter entrado aqui achando que a gente ia pular no poder e a gente até gosta. E Ele pode fazer isso e faz para nos alegrar, para nos vivificar, para mostrar a evidência do seu grande poder. Porque se os sinais não virem, eles não creem. E o mundo tem que ver os sinais. Mas a evidência, as características de quem é dotado pelo Espírito Santo de Deus, é que ele é dosado no falar, ele é que é moderado no vestir, ele é moderado na sua maneira de proceder, ele não é caluniador, ele não é difamador de ninguém. Quando ele exorta em amor. Quando ele vê que alguém está fraco, ele se une até com alguém. Bora orar por fulano porque eu sei que ele está fraco, ela está fraca. Mas nunca para desfazer, para diminuir, para derrubar, para caluniar. Não, quando você vê isso, pode ver que o Espírito Santo de Deus não habita ali. Não habita. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. E ele veio para vivificar as nossas vidas. Verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio para edificar e não abater. Mas quem é que vem para abater? Entender que o Espírito Santo de Deus é santo e entender por onde é que ele atua, como ele atua, não é difícil. Você só precisa pedir a ele discernimento do Espírito, é fundamental. Todos nós precisamos. Mas quando você fica ligado nas mínimas coisas, ele se revela. Só que nós estamos acostumados a ver movimentos. É por isso que muitas pessoas, até mesmo esse testemunho que eu falei, pessoas que vêm na igreja e às vezes não têm a revelação como querem, saem daqui e vai para outras casas buscar por revelações por outras entidades. Mas o Deus que é santo, ele fala pela sua palavra. Ele usa os seus profetas no tempo oportuno. E quando ele quer falar, ele fala a você sem te constranger. Exceto quando você não se dá por avisado. Porque tem pessoas que Deus vai falar, Deus vai exortar, Deus vai falar e você continua no erro e acreditando que Deus, ele não vai envergonhar. E tem uma hora que o Espírito Santo de Deus vai dizer, vai trazer tudo à tona. Porque pecado em oculto, gente, Deus revela. Deus é o Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido. Só que as pessoas não querem sacrificar a sua vida, não querem ter uma vida castra no altar do Senhor, numa vida santa na presença do Senhor. E porque isso não acontece, elas querem muito as coisas imediatas. E esse imediatismo faz com que muitas vezes, quando eu chego aqui, não vai resolver não, eu vou ali. E aí vai para outros lugares, para outros caminhos. Mas eu vos digo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus não revelar, se ele não disser, tudo que vier de outros lugares é engano. Então não se prenda. Eu fico assim abismada porque que Deus fala tanto toda hora na boca de pessoas e pessoas desconcertadas. Aí o pastor Zé Carlos falava pra gente, não é Deus. Porque Deus é um Deus que habita em tempo santo. Ah, mas ele usou a mula para falar com Balaão. Em casos específicos ele usa quem ele quer, porque ele é Deus. Às vezes por amor à alma que está ali sedenta, Deus usa. Mas quando vier essas trepeças, como diz minha anja, não é Deus, meu irmão. Não é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sabe como ele fala. E a voz dele, de fato, ela é inconfundível. Todas as vezes que eu recebi revelação, profecia, eu sei quando é Deus e quando não é. Hoje, com mais sabedoria, eu evito confrontar. Porque eu só vejo que às vezes é a emoção. Não é demônio, mas é a emoção da pessoa. A falta de clareza, a falta do discernimento de ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você tem certeza que Ele está falando. Então a gente só ora por aquela pessoa. E a Bíblia diz que você deve julgar a profecia, aleluia, e não o profeta.
mas pelos frutos conheceremos. E foi o que a gente viu aqui no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Aí você vai lá para a história de Nicodemos. Você vai ver que Nicodemos foi um ser que ele teve a característica de quem queria, de quem desejou muito ser cheio de Deus. Por quê? Porque ele viu os sinais grandiosos ali da parte do Senhor, através dos discípulos. E ele desejou muito ali adquirir a salvação da parte do Senhor. Louvado seja Deus. O batismo é um revestimento, aleluia, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E ele virá nas nossas vidas quando nós entendemos que a gente precisa nascer de novo. E assim nascer de novo todos os dias. Nascer de novo é uma questão de sobrevivência e necessidade. A gente precisa seguir sempre no caminho do Senhor, mas sempre entendendo que a gente precisa nascer da água e do Espírito todo dia. A unção de hoje não serve para amanhã. Você percebe que Deus usa a gente um dia de uma forma, de outro dia de outra, e não é porque Deus mudou, é porque Ele sabe a hora, a necessidade de cada um, de cada ambiente, e Ele faz todas as coisas para assim que o nome dele seja glorificado e para que nós venhamos nos alegrar e sermos cheios por Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele é tremendo na terra. Aleluia. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei que eram muito interessantes. Louvado seja Deus. Das características de Nicodemos. Nicodemos era um grego, no grego, né? Ele era um judeu, que era fariseu, foi fariseu. E o seu nome significava conquistador do povo. Ele viveu no século I, foi fariseu e contemporâneo de Jesus, mas defendeu Jesus no Sinédrio até a sua sepultura. Ele ia ali na madrugada buscar ao Senhor, falar com Jesus. É uma das características de quem nasceu de novo, de quem sabe e reconhece que precisa do Espírito Santo. É quando você renuncia a você mesmo, é quando você mesmo, por perigo de morte, porque ele era um homem influente, ele não era uma pessoa qualquer, mas ele ia de madrugada porque não caía bem. Muitas pessoas hoje não vêm, querem a oração no lar, mas não querem vir na casa do Senhor porque não querem se expor. Às vezes Deus manda para resgate de almas, Deus manda, permite que pessoas sejam visitadas. Mas a gente precisa entender que quando você quer uma transformação de vida e que você quer um relacionamento com o Espírito Santo, é aqui, é beber da fonte. É aqui que sai a fonte da água da vida. Por partícula você pode receber de um profeta, de um servo do Senhor, de uma atalaia de Deus. Mas você precisa entender que a fonte está aqui. Você precisa decidir se de fato você quer o Espírito Santo de Deus. Porque servir a Jesus, querer Jesus, implica viver com o seu Espírito continuamente. Eu não posso simplesmente aceitar a Cristo e não querer me relacionar com o seu Espírito. Porque reconhecendo-o é para que seja testemunha dos homens de que eu não o neguei, que Ele é o único Salvador da minha alma. Mas quando eu mantenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho desde já a evidência dele, que é santo, que é puro, que é misericordioso. E tem muita gente aí muito faltosa de misericórdia e dizendo que o Espírito Santo de Deus habita. Aleluia. Precisamos decidir se queremos a Deus com seus atributos ou se não queremos. Porque tem muitos que só querem para mostrar, tem outros que querem usar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos usa para a sua glória. Mas ele tem os seus critérios e ele só pode usar o templo que está esvaziado, santificado, purificado,
para que Ele vinha derramar o seu poder, a sua glória, e Ele vinha nos encher. Nicodemos ficou tão impressionado ao ponto de falar positivamente de Jesus no conselho. É um ato de muita coragem, porque não eram bem vistas as pessoas que seguiam Jesus, que ficavam com Ele. É por isso que muitos ficam criticando Pedro. Ele teve os seus motivos. Humanamente falando, ele teve os seus motivos de negar a Jesus. Ele temeu a morte naquele instante. Eram mal faladas as pessoas que seguiam Jesus. Mas Nicodemos, ele ficou muito impressionado com o que ele viu e ouviu pelo Espírito Santo de Deus, através dos seus profetas, através dos discípulos do Senhor. E ele se levanta a falar positivamente de Jesus no conselho. Ele poderia ser ali excluído do conselho. Nicodemos poderia ter sido morto, perdido prestígio, e muitos hoje têm perdido muita coisa, porque acredita que é lá fora que eles estão seguros. Mas seguros estamos quando estamos na mão do Senhor. Aleluia. É dele. Ele diz que ele que remove reinos e que estabelece reinos. Todo o poder emana do Senhor. Mas tem muita gente se escondendo, muita gente deixando de dar a face, revelando-se que é discípulo de Cristo. Mas este homem sendo influente, ele foi tão impressionado, impactado pelo poder de Deus, que ele ainda foi defender Jesus no Sinédrio. Ele tomou a culpa e a responsabilidade, mesmo depois de ver o corpo de Jesus morto. Ele foi um dos que foram ali para enterrá-lo. Que grande amor! Quando o amor de Deus ele entra no nosso coração, é a primeira evidência que o Espírito Santo de Deus ele já entrou. Aí a gente vai querer alguns atributos, que é o batismo nas águas, que é o batismo no fogo, para que você tenha poder, para que quando os endemoniados surgirem, você tenha autoridade da parte do Senhor para expulsar sem ter medo. É necessário esse poder. Mas o convívio contínuo com o Espírito Santo de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. E Nicodemos entendeu isso. E ele pagou ali o preço e correu o risco. Mas o Senhor foi com ele, guardou. Louvado seja Deus. A lei, aleluia, permitia que todo acusado, antes de ser julgado, ele tinha que falar. E Nicodemos, ele ali se propôs a ser o intercessor do Senhor. Ele se colocou a interceder por Jesus. Ele foi um advogado de Jesus e disse: não, a lei diz, garante que ele precisa ser ouvido. Louvado seja Deus. E como eu aprendi, como eu fiquei ali esmirilhando o detalhe da vida deste homem, que verdadeiramente nasceu da água e do Espírito. Porque tem uns que recebem ao Senhor e automaticamente já recebem o Espírito Santo. Outros recebem o Espírito Santo com fogo e depois vai para o batismo nas águas. Este homem, ele entendeu quem era Cristo, e ele não era uma pessoa iletrada, ele era alguém que conhecia, mas pelo poder de Deus, esse homem foi tão impactado, que ele se propôs a ser advogado, intercessor, e se pôs ali a defender ao mestre. E muitas vezes a gente não defende ao Senhor que a gente tem, que a gente diz que serve. Quantas vezes a gente vê pessoas escarnecendo do Evangelho, e a gente, para não desagradar a outros, às vezes a gente até ri, fica calado. Não que Jesus precisa de defesa, mas quando eu e você amamos alguém, a gente não permite que ninguém venha profanar o nome. A gente não permite que ninguém venha difamar. A gente não permite que ninguém sequer levante a voz para falar contra. E quem sabe é uma característica que você talvez não tenha despertado, se você realmente ama Jesus ou não. Porque tem aí as características. Quem ama Jesus, anda com Ele, vive com Ele, comunga com Ele, dorme, levanta com Ele, levanta na madrugada, porque sabe que reconhece que depende dEle
Deus. Andar com Jesus é você não se envergonhar dele. E às vezes a gente não sabe nem como é que a gente vai fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Mas ele disse: abre a tua boca e eu a encherei. Aleluia. Às vezes a gente vem cheio de muitas coisas porque a gente acredita que o ambiente é assim, que as pessoas vão baixar assim. Não, Jesus é simples. E ele faz como ele quer. Louvado seja Deus. E aquele homem, louvado seja Deus, que era um fariseu, cumpria toda a lei, mas era um religioso. Os fariseus nada mais são do que pessoas religiosas, que cumprem muitas coisas, muitos dogmas, mas eles não conhecem verdadeiramente ao Evangelho transformador de Jesus. Na verdade, os fariseus, eles não reconhecem Jesus como Messias. Para quem não sabe, os fariseus, eles são os próprios judeus. Eles não estão aguardando o Messias, né? O Messias que eles estão aguardando, nós já o recebemos. E nós sabemos que ele vive e reina para sempre. E que ele nos fez uma promessa, que ele ia para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito é que nos rege, que nos move. Viver pelo Espírito é você ter a convicção que, independente da situação que você esteja vivendo, ele é poderoso para vivificar a história. A história que muitas vezes é de morte, ele traz vida. A história que muitas vezes é de fracasso, e ele traz vitória. A história que muitas vezes parece que não vai dar certo, parece que tudo acabou, e ele traz um ressurgimento, como foi ali na vida de Jesus. Quando Jesus ali foi morto, muitos que lhe perseguiram, muitos que lhe caluniaram, muitos que disseram que Jesus não era o Messias, não era profeta, não era o Filho de Deus. Quando eles viram que ele estava sendo crucificado, eles foram aqueles que disseram: aí, ó, não disse que era um falso? Mas quando eles acreditaram que já estava tudo perdido, o Senhor Jesus disse: está consumado. Aleluia. Se ali não fosse consumado pela crucificação, pelos meus e pelos teus pecados, a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele só está aqui, ele só habita em mim e em você, porque alguém pagou um preço muito alto. O Espírito Santo de Deus, ele só está aqui guardando as nossas vidas daquilo que nós não vimos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ama tanto, que ele nos poupa de ver determinadas coisas. Porque alguém pagou o preço. E ali houve densas trevas, uma grande tempestade, e alguns que estavam na fiação entenderam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Nicodemos pertencia ao grupo de judeus chamado fariseu, que não acreditavam que Jesus tinha vindo pelo Pai Celestial. E ele acreditava que é por causa, aleluia, ele só acreditou por causa dos milagres que ele viu Jesus fazer, que ele viu também os discípulos fazer. Ele viu, ele acompanhou Jesus, e por isso ele se maravilhou no Senhor e acreditou na manifestação do seu poder. Jesus ensinou, aleluias, que ninguém pode descer, aleluias, do céu se o próprio Deus não enviasse. Jesus, ele desceu porque o Pai enviou. E Nicodemos entendeu isso. E os fariseus não compreendiam, porque eles sabiam, eles entendem que o Pai Celestial não poderia mandar um Messias como Jesus, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Louvado seja Deus. Aprendemos com Nicodemos que mesmo no período pascual, onde os corações estão mergulhados na luz, mesmo tendo escuridão na nossa volta, não temos medos dos impiedosos, dos que não servem à luz, mas corajosamente, como Nicodemos foi, nós sejamos aqueles que levará à luz aqueles que estão em trevas. E me chama ainda mais a atenção que ninguém foi pregar para Nicodemos.
Ele começou a ver Jesus, e o próprio Jesus foi o próprio evangelizador de Nicodemos. E às vezes a gente se acha tão pequeno diante de alguém que é grande, diante dos doutores. E Nicodemos era um doutor. Ele não era qualquer um, ele servia ali no Sinédrio. Como essas almas vão de ser salvas? O médico que muitas vezes Deus permite uma enfermidade para que você seja consultado, se você não abrir a boca. A obra, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela precisa continuar na minha e na tua vida. Não podemos vir aqui a ser cheios pelo conhecimento, pela evidência, pelo poder de Deus e ficarmos gordos e guardarmos para nós mesmos. Não. É para a gente exponencializar na vida de outros. E seja ele grande ou pequeno. Porque se você se julga incapaz de ministrar, de falar do amor, de falar dos feitos de Jesus, na vida dos magistrados, na vida daqueles que se julgam e que são grandes de conhecimento humano, como o Evangelho alcançará a eles? Nós precisamos entender que assim como Nicodemos foi um homem fariseu, dotado de conhecimento, que se rendeu a Cristo, que escolheu nascer de novo, que até se indagou como um homem velho, como eu, pode nascer de novo. Porventura posso eu entrar na barriga de minha mãe novamente? Não é possível. E Deus ele entendeu o mistério que era do nascer de novo. Nascer de novo é reconhecer que Jesus ele é Senhor das nossas vidas. É reconhecer que você depende dele, que o Espírito que rege, que lhe dá fôlego de vida vem dele, que o Espírito que lhe traz poder, que vivifica a sua alma, que sacia a sua sede, que te alimenta, que te fortalece, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, é dele, é o Espírito Santo dele. Mas este homem que foi ali, sacudido nas suas extremidades, as suas estruturas, se rendeu ao Cristo, reconhecendo, defendendo, se levantando em favor dele e vivendo em novidade de vida, com uma nova vida, com uma verdadeira metanoia, mudança de mentalidade, onde ele não compreendia, mas passou a compreender. Nós podemos transformar, nós podemos levar esse mesmo Espírito na vida de outros tantos. Na vida daqueles que você julga, ele não vai nem me ouvir. Às vezes aquela alma está dilacerada, precisando somente ouvir que Jesus te ama, que Jesus também lhe vê, que Jesus também tem solução para aquele problema, que Jesus deseja se relacionar com ele, porque dá a ideia de que Jesus, ele é somente alguém que a gente está ali disponível para ser servido. Dá a ideia de que a igreja em Cristo é um serviçal e que aqui as pessoas podem entrar a qualquer momento para terem proveito daquilo que tem. Eu preciso de uma cura, eu vou lá, eu pego a cura e vou embora. Parece que é um supermercado. Mas não. Jesus é aquele que quer se relacionar comigo e contigo. Jesus é aquele que quer transformar a minha e a tua vida. Jesus é aquele que quer nos batizar não somente das águas e do Espírito, mas também com fogo. Mas ele quer se relacionar diariamente, tendo intimidade contigo. Foi falado aqui que Marta, aleluia, não foi tão íntima de Jesus. A compreensão que nós temos muitas vezes demora a gente entender o mover, a graça e o que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós. Mas quando nós passamos a entender, a gente larga tudo. Ah, mas tem muitas coisas para resolver. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Então quando nós estamos com Ele, quantas vezes Ele nos convida. A gente está fazendo algo e Ele nos convida, Ele nos toca. Quantas vezes esses dias eu digo, eu larguei tudo e fui fazer live. Sabe, aquele ardor, parece que você mexe tanto com você que você sabe, você não sabe, parece que você vai explodir de poder, de unção, de graça. Aí tem outro dia que Jesus fala assim na brisa mansa e suave, e é o mesmo Espírito que está ali contigo, porque você está comungando com Ele. Louvado seja Deus. Acusaram Nicodemos de ser um ignorante
da Galileia só porque ele acreditou em Jesus. Não sejamos nós os ignorantes, daqueles que não compreendem os mistérios de Deus, o que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas sejamos aqueles que querem nascer de novo todos os dias, porque nascer da água do Espírito significa regeneração, e a regeneração é diária. É você não lembrar mais das suas coisas do passado com desejos, mas quando você anda com o Espírito Santo de Deus, você sabe de uma fraqueza que você um dia teve, mas você não é mais dominado por ela, porque o Espírito que rege a sua vida, Ele é que habita em você. Você não se lança a se precipitar em pecar e em tomar atitudes, porque você sabe que Ele é que rege você. É Ele que fala por você. É Ele que vai te direcionar, que vai ser o seu conselheiro diário. Então você não se agoniza, o pecado não te domina, o mal não te cerca, mas não te aflige. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está com você. Aleluia. E é gratificante saber que o Senhor, Ele nos enviou. Um preço muito alto foi pago. Então não despreze, não menospreze. Lembre-se sempre que foi o sacrifício de Jesus que fez com que nós tivéssemos essa vida e vida em abundância. Eu costumo dizer que toda a palavra do Senhor, ela não é vã, ela traz efeito no nosso ser. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre ministrado dentro de nós. E ele fala com detalhes, ele fala com clareza, ele nos direciona, mas muitas vezes a gente não vê a mudança porque nós não queremos. Nessa madrugada Deus me trouxe algumas revelações. Eu tinha umas mensagens ali mais duras, mais aprofundada, porque o Espírito Santo de Deus estava me falando muito acerca de templo sujo, casa suja. E a casa suja que Deus, ele quer trabalhar dentro é a minha, é a tua. Somos nós que somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos como uma caixa d'água. A caixa d'água, ela é para armazenamento de água. Que água é essa? A água da fonte da vida. Para essa caixa dar acesso a outras vidas, ela precisa de cano. E quem sabe, muitas vezes o cano está obstruído, mas todo o sistema, seja ele circulatório, respiratório, eles não podem ser obstruídos. Você não pode obstruir aquilo que o Espírito Santo de Deus derrama dentro de você. Quando vem, não é só para armazenar, é para fluir, é para deixar fluir. Fluir na vida do outro, fluir na vida daqueles que precisam mais, porque nunca vai faltar. Quem é fonte nunca tem medo daqueles que acham que vai secar a tua fonte. Ele é fonte. Fonte não se seca, gente. Fonte você pode entulhar como for. Deixe parada lá, ela vai nascer, ela vai nascer. E nós somos fonte. Deus quer fazer fonte, quer nos fazer de fonte. Só que existem 3 classes de pessoas: aqueles que são caixas, que armazenam, mas não dá acesso pelo cano a outros. Tem pessoas que é cano e que muitas vezes está lameado, cheio de limo. Mas quem tem a caixa, está dentro dessa conexão, ele deixa fluir a água, e quanto mais água desce, vai limpando e purificando o cano. Aleluia. Só que tem pessoas que não é cano e que não é caixa, mas é animal morto dentro da caixa. É pesado. A caixa se representa o nosso coração, que precisa estar totalmente cheio de Deus, limpo, purificado e transbordante da graça, da água da vida. O cano pode ser o acesso. Tem pessoas que até acesso, até tem limo, mas o limo, quando é recebido por muitas águas, ele é purificado e ele dá acesso a outras vidas chegarem água. Mas quando a caixa, que é o nosso coração, está contaminada por algo morto, ela não serve.
Nesse caso tem que trocar a caixa. E aí você vai entender porque que Nicodemos ele ficou tão... Como, meu Senhor, eu preciso nascer de novo? Mas como eu vou fazer isso? A gente precisa tirar o que está morto dentro do nosso coração. Porque se a água está ali, ainda que limpa, mas contaminada, é a tua língua, é a tua boca que tem a fonte da água da vida. Mas ao invés de lançar essa água, de jorrar essa água na vida do outro, para que haja vida no outro, vem como um veneno, vem para matar, vem para difamar, vem para desmerecer, vem para abater, vem para roubar sonhos, projetos. É como um veneno. Às vezes nem cheira mal, a água nem está fedendo, mas se está contaminada não serve para nada. Quem beber dela é contaminado. Por isso que a gente precisa blindar os nossos ouvidos do que a gente está ouvindo, mas também do que a gente está produzindo. Porque a Bíblia vai falar que uma fonte não pode jorrar duas águas. As fontes são distintas. Ou jorra água limpa ou suja, ou água salgada ou doce. Você precisa entender quem você é. Porque se você pertence ao Espírito Santo de Deus, tudo que jorra de você jorra puro, jorra santo, jorra purificado e purifica outros. Louvado seja Deus. E Deus quer trazer purificação para que essas caixas, esses corações sejam cheios, sejam transbordantes da fonte da água da vida. Ele quer nos fazer manancial. Ele transborda e nós transbordamos em outros. E nunca vai faltar. Então não retenha o que o Espírito Santo de Deus tem te dado. Não retenha o que o Espírito Santo de Deus tem te confiado. Mas tudo quanto Ele tem te confiado, transborde na vida do outro. Mas se há alguma impureza no teu coração, algum bicho morto, alguma mágoa, ressentimento, saiba que Deus ele tem poder para purificar. Agora tira o que é sujo, que Deus vai colocar águas que fluirão, rios de águas vivas no teu interior, e vai produzir vida, vai produzir vigor, vai produzir avivamento, e o Espírito Santo de Deus vai fazer fluir dentro de você um novo nascer e um poder glorioso na tua vida. E se você creu nesta palavra, se você crê que o Espírito Santo de Deus é que fala através desta palavra, se você necessita verdadeiramente mais do Espírito Santo de Deus, se você é alguém que entendeu que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer jorrar dentro de você, mas que com mágoa, ressentimento, ira, cólera, ele não pode jorrar, você precisa tirar o que é morto. Lança fora hoje. Não vale a pena guardar ressentimento, mágoa, ira. Não vale a pena não. Jesus está às portas e Ele vem buscar um povo santo. Ele vem purificar-nos. E nessa noite Ele está trazendo essa mensagem para te despertar, para me despertar. Que Ele quer não somente te encher, mas Ele quer fazer de ti morada e habitação dEle. Mas Ele não habita em templo sujo. A casa pode estar suja, desarrumada, mas quando o Espírito Santo de Deus você diz, eu não sei como arrumar, eu não sei como limpar, eu não sei como tirar o que está morto, eu não sei como tirar o animal morto, eu não sei como tirar as impurezas, lance somente a tua vida do altar do Senhor. Porque as águas que fluem do trono da graça, ela vai descer sobre ti e vai purificar. Davi era um exemplo clássico de que era cano. Maria Madalena, Zaqueu, todos aqueles que experimentaram desta água, o limo que estava sobre eles foi limpado e eles fluíram na presença do Senhor. Deixe o Senhor fluir dentro de você. Não tenha um coração contaminado e infiel para com o Senhor, não. A contaminação pode ser também o orgulho, a altivez. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar você como Ele transformou Nicodemos. Ele quer transformar, Ele quer te encher para que Ele possa fazer habitação dentro de você.
E que você possa se levantar nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais profundo. Porque eu costumo dizer que nós pregamos, mas é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Aleluia. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo, porque reconhecemos que necessitamos de Ti. Coloca a mão no teu coração e começa a falar com Ele. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, eis aqui um povo que deixou tudo para trás e veio aqui porque reconheceu e reconhece que é no meio que o Senhor se revela, é no meio que o Senhor traz a evidência, é no meio que o Senhor nos enche, é no meio, Senhor, que o Senhor descerá a nos alegrar, a nos trazer contentamento, a nos trazer fortalecimento, a nos trazer o poder, a graça, a unção, a revelação profunda e genuína que só o Senhor pode dar. Ah, Espírito Santo de Deus, eu não sei como é que estão aqui os corações, mas uma coisa é certa, eu te convido, Espírito Santo, a dentro dos nossos corações nesta noite, para transformar. Espírito Santo de Deus, tira de nós aquilo que não é teu. Se há alguma amargura, mágoa, ressentimento, cólera, arranca. Se há algum orgulho, arranca. Se há altivez, arranca o que estava morto, arranca o limo, arranca a sujeira. Nós queremos ser lavados pela lavagem da palavra, nós queremos ser transformados por Ti, nós queremos ter intimidade contigo, nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos ser cheios do Teu poder, não para a nossa glória, mas que nós possamos, meu Pai, aonde o Senhor nos enviar, transformar, meu Pai, amado, a vida de outros, levando este Evangelho, levando aquilo que o Senhor tem nos confiado, tem derramado sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traga consciência de todos a necessidade de buscarmos ao Senhor em tempos e fora de tempos. Meu Pai querido e santo, eu oro para que o Senhor faça o Teu mover, meu Pai, porque o Senhor disse: não vos embriagueis no vinho onde há contenda. E quem é tomado de vinho, ele é alterado, o seu estado de humor, o seu psique é alterado, mas nós queremos ser cheios e transformados pelo Teu Espírito, Pai. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, ele não nos rouba a consciência, mas ele traz a evidência de que ele está conosco até a consumação dos tempos. Faz fluir no coração, Pai triste, faz fluir neste coração, Pai incerto, faz fluir neste coração que está sujo, amargurado, mas que reconhece que depende do Senhor e por isso está aqui nesta noite. Faz fluir no coração destes que nos ouvem na live, nos quatro cantos da terra, Pai, aonde o Espírito Santo de Deus alcançar, meu Deus, através desta mensagem, haja um fluir, haja transformação, haja um novo nascimento, haja, Senhor, quebrantamento de alma e de espírito. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade para operar no nosso meio, por isso vem, Espírito Santo de Deus, e nos enche com a Tua graça, nos enche com o Teu poder. Venha, desça o Teu mover sobre nós precisamos de Ti, nós somos carentes, meu Pai do Senhor. Toque cada coração, Pai, trazendo a convicção de que é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar, que é o Senhor, Pai, que vai dar força, é o Senhor que vai vivificar, é o Senhor que está trazendo vida nesta noite, em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada ministério, neste altar, nesta casa, nessas vidas, meu Pai, nós nos rendemos ao Senhor e declaramos, meu Pai, que o Senhor, Pai amado, é o nosso Deus. E que precisamos do Teu Espírito, Pai, porque se o Teu Espírito é melhor do que a vida, Pai. Move em nós, Senhor, a sensibilidade para ouvirmos. Traga discernimento do Teu Espírito, para que nós possamos discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Aquilo que nós precisamos buscar mais, e venha nos encher, meu Pai da graça. Deus,
Deus, abençoa todos quanto aqui estão. Abençoa suas casas, seus ministérios, suas famílias. Abençoa todos aqueles que estão na live. Abençoa poderosamente. Toca, meu Pai, com teu toque de cura. Toca com teu toque de milagre. Toca com teu toque de transformação, como tu transformaste e fizeste aquele homem Nicodemos nascer de novo. Toca, Senhor amado, poderosamente em cada vida que ouvir ao som dessa voz agora. E vai tocando, vai curando, vai transformando, vai vivificando, vai purificando. Deus, em nome de Jesus, troca este coração se for preciso. Tira o coração de pedra, coloca o de carne. Tira, meu Pai amado, tudo aquilo que não é teu e assim nos abençoa. É tudo que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor vem. E o Senhor está no nosso meio. E nós nos alegramos no Senhor. Obrigado a Deus por este momento. Fica conosco e fica com todo. Porque sairemos deste lugar, mas não da tua presença. Porque se a tua presença não for conosco através do teu Espírito, Pai, nós não sairemos. Mas seja com o teu povo a nos guardar e a nos blindar de todo mal. No nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.